Tá? Pessoal, outra coisa que é extremamente importante a gente também já deixar aqui bem claro é que os capítulos, né, eles também, de certa forma, eles estão um pouco entrelaçados. É claro, você ter que apresentar, dialogar um livro com essa magnitude, né, dentro de um espaço tão curto de tempo, a gente fica realmente bastante preocupado. Mas eu tenho certeza que ao final nós vamos observar que nós vamos ter conseguido tirar muito proveito de todo esse diálogo que nós vamos estar trazendo aqui nessa noite. Tá legal? Vamos lá? Grupo 2. Então, no capítulo 2, Paulo Freire vai falar da concepção, uma dos pontos aqui que ele põe, é a concepção bancária da educação. Eu acho que é um ponto que a gente ouve muito por aí, né? É o educador que somente narra os seus conteúdos, que ele praticamente é aquele conteúdo petrificado, como ele coloca no texto. Há uma memorização dos conteúdos, né? Ele pensa que o educando, né, o aluno, ele é somente como um ser vazio, uma vasilha, né? Que precisa ser algo que precisa ser depositado nele. Então é um ser passivo que só recebe. Essa educação, ela marginaliza o educando, fazendo ele entender o quê? Isso que é uma parte muito interessante aqui dessa reflexão do Paulo Freire, que é a seguinte, ó, ele se entende e ele se vê, com essa educação bancária, o educando se vê fora da realidade, fazendo entender que está fora da realidade, quando na verdade eles estão dentro da estrutura. Ou seja, você é educado acreditando que você faz parte, está fora de uma realidade, mas na verdade você está dentro dessa estrutura. E estando dentro dessa estrutura, essa estrutura te transforma para ser um ser para o outro. Ou seja, no âmbito maior, você está sendo um ser para o outro no sentido de ser escravo do outro, no sentido da servidão do outro. Isso que é muito interessante. Então você está dentro de uma estrutura que você se imagina fora dela, se imagina numa ilusão de estar fora, mas na verdade você está dentro dela para servir. E a solução do Paulo Freire coloca que é a educação libertadora ou a problematizadora que ele coloca, que seria necessário criar uma consciência, que é a solução que está em integrar a realidade. Você precisa fazer parte da realidade, mas no sentido de transformar ela, perceber que você faz parte da realidade para assim poder transformar ela. Em vez de ser um servidor, de ser um escravo, a partir dessa transformação do sujeito, ele se torna um ser para si, na luta contra a domesticação, na luta da subserviência, ou seja, ele deixa de ser um ser estático quando ele se percebe e aí ele se liberta, né? Quando ele se percebe, percebe o mundo, tá? Então, assim, a busca da libertação. Uma parte que me chamou muita atenção, a contradição problematizadora e libertadora da educação e os seus pressupostos. É só para ir para uma parte prática, assim, não vou falando aí, concorrendo com os gigantes aí, filósofos, historiadores, uma parte bem prática, é quando ele fala aqui, um educador humanista revolucionário não há de esperar essa possibilidade. Qual possibilidade? Ele fala ali em cima, então, da questão da humanização. Fala, sua ação, identificando-se desde logo com a dos educandos, deve orientar-se no sentido da humanização de ambos. Eu acho que quando a gente faz esses encontros, a gente tem essas falas, a gente faz essas análises, a gente não pode esquecer de parar e olhar para a gente, que é um pouco do que a Cíntia falou, o que é a nossa prática e como, então, a gente vai direcionar isso. Então, assim, para direcionar isso, a gente tem que olhar para a gente, olhar a nossa prática, olhar qual a transformação realmente a gente está buscando em nós. Porque se nós ainda não nos libertamos também, porque embora eu acredito muito nisso, embora a gente pense que a gente está liberto, a gente ainda está preso a muita coisa, às vezes a violências, às vezes a resquícios de uma desumanização, que advém aí talvez de da nossa cultura, da nossa criação, e a gente fica reproduzindo isso. Então, como a gente vai buscar uma educação libertadora sem que a gente busque a nossa própria libertação? Ricardo? É um trecho do livro que nos tira do centro, né? Mexe conosco, que afeta ou atinge diretamente a nossa ação enquanto educador, enquanto professor na escola, né? A concepção, né, de que o aluno ele é um recipiente vazio, de que o professor ou o educador ele tem
a centralidade do conhecimento. Então, ele é o dono do saber, e por ser o dono do saber, ele narra, e essa narrativa que ele traz é uma narrativa vazia, é uma narrativa desconectada da totalidade. Essa desconexão da totalidade, que é a narrativa impositiva, né, que é uma imposição, é um saber imposto, é um saber que você tem que decorar, que você tem que guardar, que você tem que gravar. Quando ele pega, por exemplo, Pará, capital, Belém, ele dá o exemplo no texto. Mas qual é a relação de Belém para o Pará e de Pará no Brasil? Existe uma relação em você decorar que Belém é capital do Pará? Como que aquele que é o recipiente, que ele chama de recipiente assim, enchido, né? O estudante, o educando, é aquele que vai ser enchido. E aí, essa verbosidade, essa narrativa toda nas palavras dele, se torna alienada e alienante. Alienada e alienante no processo entre os dois, não é só do estudante, né? Não é só o educando que está sendo alienado e está dentro de um processo alienante. O educador também está num processo de alienação nessa relação em que se entende o estudante como um receptor ou uma vasilha a ser preenchida. E aí ele vai ele vai dizer que isso vai tornar os homens em arquivos vivos. Esses arquivos, eles não... É como se fosse um arquivo mesmo, que você vai lá, guarda as coisas, e aquelas coisas ficam guardadas, e qual é o uso prático disso? Não existe um uso prático para essas coisas que estão guardadas em um arquivo. E ele chama... nesse sentido, ele vai falar que... E por que esse arquivo ele não faz sentido? Porque você deixa de buscar. Você deixa de buscar, você deixa de praticar. Aquele que não busca conhecer, aquele que não busca praticar, ele não vai ser criativo, ele não vai conseguir lidar com os problemas do cotidiano, não vai compreender a sua própria realidade e não vai ser capaz de transformá-la. E é exatamente isso que a mentalidade opressora quer. Que que nós, né, nós, tanto educadores como educandos, estejam nessa condição de não compreender a realidade, não ler essa totalidade, e não ir para uma prática transformadora. Quando ele fala que essa percepção de que o educador é aquele que detém o conhecimento, é o dono, né, ele é o dono desse saber, quando ele compreende que ele está doando, essa ideia da doação, de você está dando a oportunidade de alguém aprender aquilo que você, com a sua autoridade, já sabe, ele chama isso de ideologia da opressão, né, a ideologia que é exatamente a intencionalidade da concepção da educação bancária, você manter os educandos e você também como educador numa posição cômoda, entre aspas, porque essa posição de autoridade que lhe é conferida lhe dá esse falso poder sobre um conhecimento que, na verdade, nem você, enquanto educador, detém.